Nesse vídeo eu quero falar sobre o que é uma distribuição Q-quadrada. Então, distribuição Q, apesar de escrever X, se lê Q, é uma letra grega. Então, distribuição Q-quadrada é uma letra grega que se parece com o nosso X, ela é assim, ó, beleza? E, na verdade, fazer um teste sobre o quão boa são as explicações das distribuições teóricas em relação às coisas que nós observamos. Ou então, o quão bem se encaixa aquelas coisas que nós observamos com as distribuições teóricas. Então, digamos que nós tenhamos aqui uma variável aleatória x. Tá? E cada variável aleatória dessa daqui é independente. Ela é normalmente distribuída, mas de maneira independente. Então, se esse x aqui é normalmente distribuído, nós podemos dizer, então, que esse x é normalmente distribuído, então, e que ele tem uma média 0 e a variância é igual a 1. Ou então eu posso dizer que o valor esperado aqui do x é igual a 0, ou ainda que a variância desse x é igual a 1. Então, se eu desenhar aqui o gráfico, ele vai ser o gráfico de uma distribuição normalizada, como eu falei. Essa nossa variável independente ela está numa distribuição normalizada. E nós estamos pegando a amostra dessa distribuição, que tem uma média de 0 e uma variância aqui de 1. Que, claro, se a variância é 1, o desvio padrão também é 1. Então, digamos aqui, ó, a variância é igual ao desvio padrão, que é igual a 1, certo? Então, agora o que eu vou fazer é definir uma nova variável aleatória independente Q. E o que eu vou fazer com essa variável independente Q, na verdade, é que ela é uma amostra dentro dessa distribuição normal padrão aqui. Então, pegando uma amostra aqui, eu vou pegar esse valor e elevar ao quadrado. E, portanto, então, esse valor dessa nova variável randômica aqui é x elevado ao quadrado. Então, se nós fizermos a distribuição dessa nova variável aleatória Q aqui, ela vai ser uma aproximação para essa distribuição Q quadrada. É isso aí. Então, o Q vai ser um exemplo de distribuição Q quadrada. A distribuição Q quadrada, então, é nada mais é que um conjunto de distribuições que, claro, vai depender de quantas somas eu tenho. Nesse caso aqui, eu tenho apenas um único valor do Q. Portanto, o que eu fiz aqui foi pegar uma amostra dessa distribuição e elevar ao quadrado. Tranquilo? Portanto, eu posso dizer que esse nosso Q aqui, essa nossa variável aleatória, ele é o Q. Essa não é mais a letra x, é a letra Q, que muito se parece com o nosso x. Portanto, eu posso dizer que esse Q ele é uma variável aleatória distribuída naquela distribuição Q quadrada. Tranquilo? Então, só para concluir, posso dizer que o Q ele é um membro, então, da distribuição Q quadrada. Beleza? Só faltou elevar ao quadrado aqui. E como nesse caso aqui eu estou pegando apenas uma variável aleatória dessa distribuição, beleza? Então, eu posso dizer que a nossa distribuição Q quadrada, no caso, ela vai ter apenas 1 grau de liberdade. Vou escrever aqui, ó. Isso aqui, então, é o nosso grau de liberdade. Grau de liberdade. E agora eu vou definir aqui uma outra variável, só chamar isso aqui de Q1, né? Vou definir uma outra variável aleatória aqui, que eu vou chamar de Q2. Isso vai ser igual, então, a uma amostra dessa distribuição aqui normalizada, tá? Que no caso vai ser mais uma variável independente, que eu vou elevar ao quadrado. Então isso aqui vai ser um x1 elevado ao quadrado. E aí eu vou somar com uma outra variável aleatória independente, que está normalmente distribuída aqui, que eu vou chamar de x2, e também elevo isso daqui ao quadrado. E aí, como você sabe, cada uma dessas parcelas aqui, elas têm distribuições próprias iguais a essa. Então, eu estou pegando amostras de uma distribuição igual a essa daqui e somando. Portanto, esse Q2 está sendo definido assim, tá? Eu pego uma variável aleatória de uma distribuição assim, elevo ao quadrado, e depois eu somo com uma outra variável aleatória que eu pego de uma mesma distribuição, que é idêntica a essa daqui, na verdade, e elevo ao quadrado. Então, eu já posso escrever que esse nosso Q2 ele é uma variável aleatória de uma distribuição Q quadrada, só que tem um grau de liberdade 2. São 2 graus de liberdade aqui. Então, vou dizer que essa distribuição aqui vai ter 2 graus de liberdade. Tá claro? Então, apenas para visualizar como seria uma distribuição Q quadrada, então vamos olhar para esse gráfico aqui, ó. Olha aí. Eu peguei basicamente esse gráfico aqui lá da Wikipédia, ele mostra um gráfico de algumas funções de densidade e de probabilidade, tá? Aí então, daí como você pode analisar aqui, ó, esse primeiro que vem daqui de cima, ele tem 1 grau de liberdade, é uma distribuição Q quadrada, seria essencialmente o nosso Q1 ali, né, que nós definimos anteriormente, com 1 grau de liberdade. E como você pode perceber aqui, olha só, a probabilidade muito alta de eu pegar um valor bem perto do zero. Por que isso acontece?
Vamos analisar aqui rapidinho, ó. Como você tem essa distribuição aqui, cuja média é igual a zero, você tem uma probabilidade muito alta de pegar um valor que está muito próximo de zero. E como você sabe, quando a gente pega um valor próximo de zero e eleva esse valor ao quadrado, que é essencialmente o que nós fazemos aqui, o resultado desse elevar ao quadrado vai dar um número ainda mais próximo de zero. Então a probabilidade de eu ter um número bem perto de zero aqui é muito alta, como você pode ver nesse gráfico aqui. É ou não é? Olha aí, ó. Uma probabilidade muito alta de pegar um número perto de zero. E aí eu posso dizer que eu tenho uma alta probabilidade de pegar um valor aqui, digamos, definir um limite. Aqui seria 1, né? Então tem uma alta probabilidade de pegar um valor menor que meio e tem uma baixíssima probabilidade de pegar um valor alto aqui. Olha só como esse gráfico vai decaindo, ó. Beleza? Tá claro? Só para você ter uma ideia, para conseguirmos um valor 4 aqui, na verdade nós teríamos que pegar uma amostra dessa distribuição que fosse igual a 2, porque quando eu elevar ao quadrado, 2 ao quadrado vai dar 4, e aí você vê que o 2 é muito difícil tirar nessa distribuição, já que a média é zero, então a maior parte dos valores estão perto de zero. Para tirar um 2 é muito complicado tirar, então a probabilidade de obter aqui nessa distribuição aqui quadrado um 4 é muito pequena. E aí quando eu pego uma distribuição que tem um grau de liberdade 2, como essa daqui em azul, seria essencialmente o nosso Q2, né? Você percebe que a probabilidade de obter um zero já é um pouquinho menor. Olha aí, por que isso acontece? Ora, aqui eu estou pegando dois valores que estão bem perto do zero e somando, então eles não vão ficar lá tão pertinho do zero assim, vai afastar um pouco. E isso então para o nosso Q2. Agora, se eu pegar um Q3, digamos, deixa eu definir aqui um Q3, você sabe que esse nosso Q3 então ele vai ser a soma de 3 variáveis aleatórias independentes, cada uma delas com uma distribuição normal para si. Então seria x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado. Tem 3 graus de liberdade. Portanto, eu posso dizer que esse nosso Q3 ele é uma variável aleatória de uma distribuição Q quadrada com 3 graus de liberdade. É ou não é? Logo, esse nosso Q3 aqui, ele vai estar nessa linha verde. É ou não é? Olha aí, ó, aqui está o Q3, ele vai ser isso aqui. E aí, como você pode perceber aqui do Q3, ó, esse aqui é o nosso Q3, há uma probabilidade muito alta de você obter valores aqui, ó. Olha só, mais próximos do 1. É ou não é? Por que isso acontece? Você está pegando 3 valores que estão próximos de zero e somando. Então vai dar uma probabilidade maior de pegar um valor que está mais perto do 1. Na verdade, é entre meio e 1 aqui. Olha aqui, ó, como você tem mais probabilidade de pegar um valor nessa região, certo? Então, quanto mais graus de liberdade a gente pega aqui numa distribuição Q quadrada, mais suave é esse declínio aqui, olha só. Você fica com uma maior probabilidade de conseguir valores um pouquinho mais altos, pois você está somando valores muito pequenos, e aí você, somando, obviamente, vai tomando esses valores cada vez maiores. E o que é interessante aqui nesse gráfico, como você pode observar, é que nós não podemos pegar valores menores do que zero. Por que não? Ora, nessa distribuição aqui, ó, eu até posso ter valores menores do que zero, beleza? Só que eu estou pegando uma amostra dessa distribuição e elevando ao quadrado. E quando eu elevo um número tanto positivo quanto negativo ao quadrado, o resultado é sempre positivo. Então eu jamais terei um valor menor que zero aqui nesse gráfico dessa distribuição. E um lugar onde isso daqui é bem útil, na verdade, a gente vai ver nos próximos vídeos, é, por exemplo, quando a gente vai medir um erro de um valor esperado. Se você pegar o erro total, você pode descobrir a probabilidade de, na verdade, ter aquele erro total se você considerar alguns parâmetros. Mas nesse vídeo aqui, o objetivo é apenas mostrar para você como ler um gráfico de uma distribuição Q quadrada. Agora, digamos que eu te pergunte o seguinte: qual é a probabilidade desse nosso Q2 aqui ser um número maior, deixa eu ver aqui, digamos, número maior que 2,41? Qual é a probabilidade do nosso Q2 ser maior que 2,41? Ora, o que eu vou fazer é olhar para uma tabela da distribuição Q quadrada, como essa daqui, eu sabendo que o Q2 nesse caso aqui, ó, ele é uma versão com 2 graus de liberdade de uma distribuição Q quadrada, é ou não é? E portanto, o que eu vou observar aqui, ó, são 2 graus de liberdade nessa linha aqui, certo? Ó, essa linha toda aqui que vai me interessar nesse caso. A linha com 2 graus de liberdade. E o que eu quero saber é qual é a probabilidade de obter valores maiores que 2,41. Olha o 2,41 aqui. Eu não peguei esse valor aleatoriamente. E a razão pela qual nessa tabela aqui você tem esses números meio estranhos, em vez de frações fáceis de serem lidas, é que esses números aqui, na verdade, dependem desse valor de probabilidade aqui, valor P. Ou seja, a probabilidade de obter um valor maior que esse aqui.
Mas normalmente a gente olha aqui por um outro ângulo. Eu poderia perguntar assim, qual é o valor da distribuição Qi quadrada que me daria uma probabilidade maior que 30%? Daí você viria aqui na tabela, são valores que vão de 2,41 em diante. Então eu posso dizer que essa probabilidade aqui, do que eu estou fazendo, né, de obter valores do Q2 maiores que 2,41, é de 30%, certo? E olhando nesse gráfico aqui embaixo, ó, como a gente quer a probabilidade de valores maiores que 2,41, aqui eu tenho 3, né? Aqui 2,5, 2,41 vai estar por aqui assim, ó. Tá aqui, né? Então, o que aquela tabela lá de cima está nos mostrando é que essa área aqui, ó, debaixo dessa curva, daqui para cá, os valores maiores que 2,41, toda essa área aqui, então, vai ser quanto? Vai ser 30%, ou 0,30, 0,3, né? Como você sabe, toda a probabilidade aqui, ó, daqui para lá, tem que somar 1. Então, só essa partezinha aqui que eu rachurei é 30%, como nós vimos na tabela. Então, nesse vídeo foi apenas uma introdução à distribuição Qi quadrada. Nos próximos vídeos vamos fazer alguns exercícios. Então, até lá! Até o próximo vídeo!